Desde que a Netflix lançou o arco de Dressrosa dublado, eu ainda não comentei a minha opinião sobre do que eu achei desses novos episódios, qual é a minha opinião, se eu gostei ou não da luta do Luffy contra o Doflamingo, da luta do Lau contra o Doflamingo, sobre o que eu achei da história desses novos episódios e também o que eu achei da dublagem desses novos episódios. Aqui nesse vídeo eu vou comentar sobre tudo o que eu achei desses novos episódios do arco de Dressrosa dublado e também vou dar a minha sincera opinião sobre todas as polêmicas que foram levantadas sobre o One Piece nesse último mês. Então, se você aí quer saber tudo sobre o que está acontecendo com o One Piece, assiste esse vídeo até o final. Será mesmo que a Netflix estragou o arco de Dressrosa dublado? Será que a voz do Kaido ficou horrível? Bom, eu vou comentar sobre tudo aqui nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Renan Rogaciano, o dono aqui do canal. Meu vídeo já tá aparecendo aqui em cima, segue lá, dá esse apoio que me ajuda bastante. Dizem por aí que você vai encontrar uma surpresa misteriosa lá no Instagram. Você quer ver qual é essa surpresa? Segue lá. E se você aí gosta de animes e quer ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp do canal, onde podemos comentar sobre tudo isso, se torne membro e assim você vai ter acesso a um contato direto comigo lá no grupo do WhatsApp. Se torne membro hoje e eu te espero lá no grupo. E agora vamos para o vídeo. E bem, gente, já fazem algumas semanas que os novos episódios de One Piece foram lançados na Netflix. Finalmente, o arco de Dressrosa chegou e com ele um grande avanço na história de One Piece. Já passamos da linha dos 700 episódios. Então, de fato, a história de One Piece dublado como um todo já está ficando muito grande. E nesse vídeo, como eu falei no início, eu vou comentar um pouco sobre a minha opinião do que eu achei desses novos episódios. E bem, gente, o arco de Dressrosa eu achei e sempre vou achar um arco muito bem feito e muito incrível mesmo. A história do arco de Dressrosa, todo o enredo que compõe esse arco foi muito bem feito. Nele não vemos apenas a introdução do melhor vilão de One Piece, que é o Doflamingo. Também vemos muitos mistérios da história de One Piece sendo mostrados, principalmente em relação ao Lau, que sempre foi um personagem que sabíamos que tinha uma importância muito grande desde o arco de Sabaody. Sabíamos que ele ia ser um dos personagens principais da história, e agora no arco de Dressrosa conseguimos saber mais sobre o seu passado, sobre a conexão dele com o Doflamingo e também com o seu irmão Corazon. No caso, o Corazon é o irmão do Doflamingo, tá? Para quem não conseguiu entender. Tivemos de fato muitos pontos positivos e negativos no arco de Dressrosa dublado. Para mim, os pontos positivos foram maiores do que os negativos. Primeiro eu vou focar nos pontos positivos e após eles eu vou falar sobre os negativos, porque eu sei que vocês aí preferem saber do pior no final. Enfim, gente, primeiramente a luta do Doflamingo contra o Luffy, para mim, eu achei incrível. Pela primeira vez vimos o Gear 4, ou a quarta marcha para quem prefere em português, sendo apresentada. O Luffy aqui no arco de Dressrosa já tá chegando em um nível de força, um nível de poder muito absurdo mesmo. Ao ponto de com esse poder ele ter conseguido vencer o próprio Doflamingo, que não se engane, é um dos personagens mais poderosos de One Piece. E mesmo assim, agora no episódio 700, o Luffy já conseguiu vencê-lo, e isso para mim já é muito absurdo, porque é a partir do arco de Dressrosa onde de fato o Luffy começa a se tornar um verdadeiro monstro. Monstro no quesito poder. Aqui nesse arco ele claramente não tá no nível dos top mais poderosos do anime de One Piece, como os Yonkos, por exemplo, ou os Almirantes. Mas ele já tá chegando bem perto disso. E não apenas o Luffy, também vemos o Zoro. E é sempre muito incrível que em todo o arco sempre vemos uma evolução muito nítida, tanto no Luffy quanto no Zoro. O anime de One Piece faz questão de mostrar que o Zoro também está evoluindo. E isso aconteceu justamente quando ele sozinho solou e partiu ao meio o Pika, que para quem não sabe, é literalmente, esse aqui é literalmente o nome dele, tá? Não é sacanagem. É o gigante de pedra que faz parte da tripulação do Doflamingo. E o Zoro conseguiu partir ele ao meio. E isso foi um feito e tanto, mostrando também que o Zoro é capaz de cortar tudo que ele quiser. E outro ponto muito interessante, como eu já falei anteriormente, foi a introdução da história do Lau. Percebemos que o Lau vai ser um dos personagens mais importantes de One Piece. Na verdade, ele já é, principalmente e primordialmente
por causa do seu poder, a fruta da Ope Ope no Mi. Eu diria que é a Akuma no Mi mais roubada de One Piece. O cara consegue fazer literalmente tudo. E aqui nesses novos episódios foi implementado o enredo de que o Law tem o poder de conceder a vida eterna para quem ele quiser. Fora a habilidade de copiar outras habilidades, o poder de... enfim, o Law tem a fruta mais poderosa de One Piece. E outra coisa interessante que eu vi muita gente comentando nesses novos episódios foi no quão boa ficou a dublagem do Doflamingo. Eu gostei bastante. Eu ainda prefiro o original, o Doflamingo original, a voz dele em japonês. Porém, em português também ficou muito boa. E caramba, esse arco me relembrou, porque eu já assisti o arco de Dressrosa há muito tempo, mas esse arco me relembrou do porquê que o Doflamingo é o melhor vilão de One Piece. O cara é simplesmente muito bem construído. Um personagem vilão como o Doflamingo você não vê em muitas séries. A construção dele, tom do enredo, do que fez ele se tornar um vilão, foi algo muito absurdo mesmo, mostrando que de fato ele é a essência do que é um vilão em si. Ele manipulou toda a Dressrosa sozinho, ele fazia pessoas de marionetes, cara. Isso é um completo absurdo, manipulando tudo pelas sombras. E no final ele quase matou geral com o poder da sua fruta. Uma pena que o Luffy acabou impedindo ele, não é mesmo? E bem no finalzinho do arco de Dressrosa também tivemos a bela introdução do Kaido, que pra mim é a melhor introdução de todo o One Piece. Não tem nenhum outro personagem que teve uma introdução melhor do que a do Kaido. O cara simplesmente pulou de não sei quantos metros para tentar se matar e depois viu que estava vivo e solou tanto o Kid quanto toda a sua tripulação. Isso foi muito absurdo mesmo. E ainda teve a icônica frase: no 1 contra 1, o Kaido é o mais forte. Ele é conhecido como a criatura mais forte do mundo. E lembrando, ele é um Yonkou, um dos 4 imperadores do mar. E agora, finalmente ele foi introduzido para todo o público de One Piece dublado. Mas como nem tudo são flores, também tivemos pontos negativos. Muita gente mesmo criticou a voz do Kaido por não ter gostado do dublador que foi escolhido. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso, onde eu falei sobre essa polêmica. Eu reagi nesse vídeo ao Kaido dublado e, na minha opinião, eu gostei da dublagem. Eu achei que poderia ter sido melhor. Inclusive, eu acho que o dublador vai melhorar na dublagem com o passar dos episódios, mas muita gente realmente não gostou. A maioria do público não aceitou muito bem a voz do Kaido, mas eu acho que com o tempo isso realmente vai mudar. Além disso, mais uma vez, um problema muito grande da dublagem de One Piece, que na minha opinião é um problema, é ficar traduzindo alguns ataques enquanto outros não. Muitos ataques do LoL, eles traduziram para português, só que outros não. E a mesma coisa com o Doflamingo. Tinha hora que o Doflamingo falava um ataque em português, tinha hora que ele falava um ataque em japonês, não dava para entender nada. Por mim, todas as habilidades de One Piece devem ficar com os seus nomes originais, não devem ser traduzidas. Mas o One Piece dublado não se decide, uma hora traduz, outra hora não traduz, e aí fica difícil de entender. Mas enfim, dando uma resumida, eu gostei bastante do arco de Dressrosa dublado. O anime de One Piece é de fato muito incrível. E agora, já estamos chegando cada vez mais perto dos episódios semanais de One Piece. Um dos únicos pontos tristes que aconteceu nesse novo lançamento é que ele mais uma vez não entrou no top 10 da Netflix, o que é realmente decepcionante pela grandeza de One Piece. Todos sabemos que só entra no top 10 os lançamentos que estão bombando, e se One Piece não entrou, quer dizer que o arco de Dressrosa não bombou. Mas enfim, agora eu quero saber de você. O que você achou do arco de Dressrosa dublado? Gostou? Comenta a sua opinião aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e também segue lá no Instagram, dá esse apoio que me ajuda bastante. E se você quer ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp do canal, se torne membro e eu te espero lá no grupo. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!